Alright, time for controversy. Eu não sei se você sabe, mas o meio do aprendizado de inglês e do aprendizado de línguas de maneira geral é rodeado de mitos, mentiras ou meias-verdades que as pessoas repetem, muitas vezes sem saber muito bem sobre o que elas estão falando ou sem analisar a fundo aquilo que elas estão falando. Sejam esses mitos ou mentiras ou meias-verdades contadas por pessoas que têm boas intenções e simplesmente não conhecem muito sobre o assunto, ou sejam eles contados por pessoas que simplesmente querem te vender alguma coisa, o fato é que existem muitos deles por aí. The fact is, these things are very common. E eu tô aqui hoje pra, number one, tentar desmentir essas coisas caso elas sejam simplesmente falsas, or, number two, esclarecer algumas delas que talvez tenham um pouco de verdade, a grain of truth, mas que não sejam a história toda. E quem sou eu pra desmentir todas essas coisas? Well, I'm an English teacher with many years of experience and an interest in telling the truth. E eu vou buscar providenciar argumentos para auxiliar a minha posição sobre por que eu acho que essas coisas não são exatamente verdade. Mas é claro que no fim das contas cabe a você julgar aquilo que eu tô falando e decidir se você concorda comigo or not. So, without further ado, number one. Intercâmbios vão te ensinar inglês rapidamente. Muita gente, mas muita gente mesmo, pensa no tal do intercâmbio como a fórmula mágica, the magic pill, que vai poder te ensinar inglês rapidamente. Isso é, se você tiver condições financeiras de investir em um programa desse tipo, of course. But is that true? Let's think about it for a minute. Por que o intercâmbio geralmente é considerado tão bom quando se trata de aprender um idioma? Geralmente é porque esse tipo de programa é capaz de proporcionar dois ingredientes que são essenciais para a aquisição de uma segunda língua: exposure and interaction. Quando a gente vai para outro país, a gente entra em contato com muitas pessoas que falam aquela língua, o que proporciona uma fonte autêntica de exposição ao idioma, além da possibilidade de interagir com nativos em diferentes cenários e contextos. E além disso, nós somos forçados a nos expor ao idioma mais do que seria provável caso nós estivéssemos no nosso próprio país. Afinal, tudo lá vai ser expressado e produzido utilizando a língua nativa do país. In our case, English. Ou seja, os nossos dois ingredientes principais do aprendizado do idioma estão mais do que garantidos se a gente fizer um intercâmbio, right? O nível de imersão no idioma é muito mais alto do que seria aqui no Brasil. Ou pelo menos essa é a teoria. Na prática, muitas vezes não é bem assim que acontece. Primeiro, em muitos programas de intercâmbio, o que acaba acontecendo é que você paga por um pacote de aulas geralmente diárias, que acontecem em algum período do dia, como por exemplo de manhã. Então todos os dias você vai ter aula em geral com algum professor nativo. Spoiler, isso é outra coisa sobre a qual a gente vai falar. Muitas vezes são aulas extremamente parecidas com as quais você poderia ter aqui no Brasil. E no resto do tempo, o que as pessoas fazem? Será que elas realmente se expõem tanto assim ao idioma e interagem tanto com outras pessoas que falam inglês, ao ponto de valer a pena o intercâmbio e de ele realmente ser uma fonte muito grande de aprendizado? I have my doubts. Fazendo um intercâmbio, você de fato tem a chance de interagir e de se expor muito ao idioma, mas isso é muito diferente daquilo acontecer na prática. O ponto é que simplesmente estar em um país que fala uma língua estrangeira não vai magicamente te transformar em um falante daquela língua estrangeira. Of course. Depende muito daquilo que você faz quando você está em outro país. E além disso, tem um segundo ponto. Mesmo que você aproveite o seu programa de intercâmbio ao máximo, e você realmente se exponha ao inglês pelo tempo que você tiver no país de língua estrangeira, seja 1, 2, 3 meses, whatever, ainda assim, primeiro, that's not enough time to learn a language, and second, em algum momento eu imagino que você vai voltar para o Brasil. E aí? Se você não achar um jeito de você manter aquilo que você adquiriu no seu intercâmbio, se é que adquiriu alguma coisa, it will not matter at all. E isso porque o que garante a aquisição e a manutenção de um segundo idioma é o hábito de utilização e consumo no seu dia a dia. Não interessa se você está na Inglaterra, no Brasil ou em Júpiter. E é isso que vai fazer você aprender, e não simplesmente passar um tempo em outro país. O que é diferente, é claro, de morar em outro país. Muita gente acaba aprendendo muito inglês quando vai morar fora, porque aí não tem muito jeito. Você provavelmente vai precisar achar um emprego nesse lugar, vai precisar estudar nesse lugar, e aí você vai ter que se virar para aprender a língua na marra. But that's a different situation, isn't it? Programas de intercâmbio podem ser extremamente válidos, podem ser uma experiência impressionante e te agregar muito como pessoa, mas não pense que ele vai te transformar em um falante de inglês magicamente em um mês ou dois, ok? Number two, você precisa morar fora do país para aprender inglês de verdade. E eu coloquei essa aqui em segundo lugar porque eu acho que ela é uma decorrência da nossa primeira situação. Tem muita gente que tem esse tipo de pensamento de que você não consegue aprender inglês de verdade, inglês autêntico e inglês do jeito que os nativos falam, a não ser que você more em um país que fala inglês como língua nativa, which is absolutely not the case at all. Dois argumentos para explicar isso. Primeiro, você morar fora não significa que você vai ter uma maestria no idioma, que você vai ser capaz de dominar o inglês.
O que acontece muita gente com pessoas que moram fora é que elas aprendem de fato o básico que elas precisam para sobreviver e para levar o seu dia a dia. O que na prática em muitos casos significa que a pessoa acaba estacionando em um nível mais ou menos intermediário do idioma, porque é aquilo que ela precisa para comer, trabalhar, se relacionar com pessoas de maneira geral. Em outros casos, muitas vezes nem isso acontece. Eu já dei aula para pessoas que moravam na Inglaterra ou nos Estados Unidos e que estavam fazendo aulas de inglês porque elas não conseguiam aprender o idioma estando naquele país. Isso porque existe uma série de outros fatores envolvidos, como por exemplo, o quanto você tem a possibilidade de você de fato utilizar aquele idioma no seu dia a dia, porque muitas vezes as pessoas elas estão em outro país, mas elas não trabalham, ou elas só trabalham com pessoas que também falam o próprio idioma, like português, ou elas trabalham online também em português, ou de uma maneira que não possibilita elas interagirem muito em inglês, enfim. Existe uma série de razões pelas quais simplesmente você estar morando em outro país não quer dizer que você vai, de fato, aprender o idioma muito bem, or get to an advanced level of English. And number two, em contrapartida, existem inúmeros exemplos de pessoas que, mesmo nunca tendo pisado os pés fora do Brasil, sabem inglês muito bem. Advanced English, que fazem certificados de proficiência e conseguem no level B2, C1, C2. E isso porque, é claro, como a gente deixou claro no passo número 1, o que é necessário para aprender um segundo idioma é exposure and interaction. E essas duas coisas você consegue facilmente obter aqui no nosso próprio país, se você souber usar a internet ao seu favor na hora de aprender inglês. Number 3. Dá para aprender inglês fácil e rápido. Quando alguém me vem com essa, geralmente eu falo pick one. Do you want easy English or do you want fast English? Isso porque eu acredito, sinceramente, que seja possível você fazer um dos dois. É possível você aprender inglês rápido e também é possível você aprender inglês fácil. Só que os dois ao mesmo tempo fica extremamente difícil, a menos que você seja uma pessoa excepcional. Why? Well, let's start with learning English quickly. Para isso acontecer, eu acredito que você precisa de um regime intenso de prática, que envolve muita exposição diária ao idioma, além de muita prática com exercícios e oportunidade de produção do idioma com feedback, seja através de writing ou speaking. Aulas também ajudam muito nesse processo. Isso tudo te parece fácil? Bom, para mim não parece tanto, sinceramente. Pode não parecer, mas aprender um segundo idioma é uma coisa que dá um trabalhão. E é por isso que muita gente nunca aprende de verdade, porque nunca se dá conta do quanto de trabalho que isso de fato dá. But how about learning English easily? Bom, eu acredito que isso também é possível e acontece mais ou menos dessa forma. Você desenvolve o hábito do contato constante e contínuo com o inglês através de fontes das quais você gosta muito. Por exemplo, eu conheço muita gente que ficou muito boa em inglês através de jogos online. O que acontece é que essas pessoas têm muita exposição ao idioma através do jogo em si e também através da interação com outros players, que grande parte das vezes são pessoas que moram em outro país. E ao longo do tempo a pessoa vai construindo um conhecimento em inglês de forma orgânica e natural. Mas a chave aqui é ao longo do tempo. Seja através de jogos online, ou de ouvir muita música todos os dias, ou de ler em inglês, ou de assistir vídeo no YouTube, de assistir muito filme e série, enfim. Essas são atividades que podem te ensinar muito de inglês e que podem ser prazerosas e fáceis relativamente de você fazer. Mas acontece que você aprender o idioma dessa maneira mais passiva é uma coisa que geralmente leva muito tempo, até anos. So, you have to choose easy English, através de muita exposição pelo desenvolvimento de hábitos de consumo que sejam prazerosos para você, or fast English, através de muita prática intensa, focada e contínua. Number 4. Professores de inglês nativos são melhores. Bom, eu disse que esse vídeo ia ser controverso e essa daqui é uma coisa que muita gente pensa e até mesmo muita gente fala. Inclusive essa do tem aulas com professores nativos é um diferencial de muito curso de inglês ou de muita escola de idioma, que coloca em anúncios, aqui você vai ter aula with native teachers. Mas será que isso tem algum fundamento? Pensando de maneira geral, eu já tive aulas com muitos professores de diversas coisas que eu conseguia ver que aquela pessoa sabia muito sobre alguma coisa, mas ela não sabia ensinar. Então aqui nós temos o nosso primeiro ponto, of course. Uma pessoa saber muito sobre alguma coisa, que é o que a gente geralmente pensa quando a gente pensa em um native speaker, right? A gente pensa, nossa, aquela pessoa sabe muito sobre o idioma. Não necessariamente significa saber ensinar, ok? Então esse tem que ser o nosso ponto número 1. I believe that teaching ability is much more important than how much you know. A capacidade de você transmitir o conhecimento de maneira didática, de você saber se relacionar com os seus alunos, ter empatia com as situações dele e com os problemas dele, são muito mais valiosas, na minha opinião,
do que simplesmente ter muito conhecimento sobre algo. E quando se trata de um segundo idioma, eu diria que mais ainda, porque muitas vezes o que é necessário que o professor faça não é transmitir muito conhecimento para um aluno. Você não está ensinando história. Um professor está ajudando aquela pessoa a desenvolver o idioma por conta própria. Teacher is a facilitator, so that teacher does not need to be a native speaker. Eu não sei de onde é que veio essa ideia, que inclusive é até uma ideia bastante preconceituosa, se você pensar bem, mas, in my opinion, não faz nenhum sentido. There are excellent teachers that are Brazilian, just like there are excellent teachers that are American or Englishmen and women. Number 5. Inglês é uma língua muito difícil de aprender. Bom, primeiro, eu entendo de onde vem essa colocação, porque você aprender uma segunda língua, principalmente quando você já é um adulto, é uma coisa bastante difícil de se fazer, independentemente de qual língua você queira aprender. Languages are hard. Can you believe that? Simplesmente pelo fato de ser uma língua diferente da nossa, que vai conter muita coisa diferente, muitas estruturas gramaticais diferentes ou pouco familiares, muito vocabulário que a gente não conhece, é claro que vai ser uma coisa um tanto quanto complicada, principalmente no começo. That being said, o inglês é provavelmente uma das línguas mais fáceis que você poderia querer aprender. Existe uma série de complicações que muitos outros idiomas contêm, inclusive o nosso português, que o inglês simplesmente não tem. Só para dar um exemplo muito comum, verb conjugation. Em português, nós temos uma porrada de conjugações verbais, dependendo daquilo que você quer dizer, de qual tempo você quer dizer, qual sujeito da frase você está falando, se é singular, plural, se é primeira, segunda, terceira pessoa, whatever. In English, a verb has these forms. And that's it. Você está reclamando de ter que aprender essas formas de verbo? Vai querer aprender alemão para você ver o que é uma língua difícil de verdade de você querer aprender. Or Arabic. Em termos de gramática e também de vocabulário, eu diria que o inglês é extremamente simples. Em gramática, porque é uma língua extremamente simplificada em diversos aspectos, como esse da conjugação verbal, igual a gente viu, mas também no aspecto verbal, simplesmente porque o inglês tem muito vocabulário de origem latina, e a nossa língua, português, é uma língua de origem latina. Então, mesmo que você ache que não, existe muita semelhança lexical entre our Portuguese and English, if you think about it, e se você começar a reparar. E o número de cognatos que existem entre o português e o inglês é muito maior do que você imagina, eu tenho certeza. Number 6. É possível aprender inglês só fazendo aulas. E é claro que no vídeo do meu canal não poderia faltar algo assim, porque isso é uma coisa que eu literalmente falo em quase todo vídeo. I'm sorry, but it's true. Mas eu vou falar de novo aqui. Aulas de inglês sozinhas não te ensinam inglês. E essa é a armadilha na qual 95% dos brasileiros caem e que faz com que eles só percam tempo e dinheiro fazendo aulas e nunca aprendendo nada. Essa semana mesmo eu ouvi alguns alunos meus reclamando que, nossa, eu estou fazendo aula já fazem 3 meses e parece que eu não vi resultado nenhum. E aí eu fui perguntar para essas pessoas o que elas estavam fazendo fora da sala de aula para aprender mais inglês e adivinha o que elas me falaram? Que elas não fazem nada. Ou seja, a pessoa assiste uma aula de inglês uma vez por semana, às vezes nem sequer participa tanto assim da aula, muitas vezes não faz nem a tarefa que o professor manda fazer fora da sala de aula e acha que vai aprender alguma coisa. É loucura, mas é como a maioria das pessoas pensam sobre o aprendizado de inglês. Então, lembra sempre disso. Aulas de inglês são os 20%. 80% do resultado do seu aprendizado é o que você faz fora da sala de aula. São os seus hábitos, é a sua exposição, é a sua prática do idioma, é a sua vontade de se expor ao idioma e de consumir conteúdos no idioma. Every day, if possible. E é isso que vai te fazer aprender ao longo do tempo. Não é fazer aula 1 ou 2 vezes por semana e depois não fazer absolutamente mais nada. If you do that, you just lose your time and your money. Bom, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você está assistindo até aqui, considere deixar o seu like, se inscrever no canal para você ficar por dentro dos vídeos que eu posto regularmente. E se você quiser mais dicas sobre aprendizado de inglês de verdade, ou seja, sobre construção dos hábitos corretos que vão te ajudar a aprender o idioma no longo prazo, sem depender tanto assim da sala de aula, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui, porque lá eu falo exatamente sobre isso. Mas por hoje é só isso. Bye bye.